Salve, salve, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um podcast, o podcast da ZQuest, temporada 2021. Sim, a gente estava sumido, mas voltamos não só para retomar a temporada, como também para comemorar os 20 anos da ZQuest. Meu Deus do céu, Walter Maciel, 20 anos não é pouca coisa, não. E vamos começar essa segunda temporada com um cara que esse sim é disruptivo, né? Vocês ficam falando de um monte de coisa que é disruptiva, Bitcoin é disruptivo. Disruptivo, meu amigo, disruptivo é o Doutor Consulta, um cara que entrou num negócio que a gente vê um monte de gargalo, um monte de ineficiência e falou, cara, eu sei fazer isso aqui melhor que todo mundo e apresentou o senhor modelo de negócio. Vamos falar com ele sobre tudo isso. Antes, vamos começar dando bom dia, boa tarde, boa noite para Walter Maciel, CEO da ZQuest, o maior flamenguista vivo. Tudo bem, Walter? O maior flamenguista vivo, esse é um elogio, talvez o maior que eu recebi na vida. Teco, eu vou dizer para você, 20 anos de mercado financeiro equivale a 80 no outro negócio. Mas 20 anos de mercado financeiro no Brasil, eu sinto como se a empresa estivesse completando 200 anos de atividade. É mais ou menos isso. Estamos vivos aqui, graças a Deus. E um prazer enorme ter o Tomás aqui com a gente, porque eu acho que um exemplo de como causar impacto, melhorar a sociedade e ter um modelo de negócio bem administrado é o Doutor Consulta, né? Acho que é uma fonte de inspiração para todos nós. Eu adoraria poder dizer que nós aqui fazemos o mesmo. Nós ajudamos as pessoas a maximizarem suas carteiras, ter bons retornos para que possam ter uma aposentadoria melhor, mas confesso que estamos longe de ter um impacto na sociedade e no nosso entorno como o Doutor Consulta tem. É muito bacana ter ele aqui. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Vamos apresentar Tomás Ruge, fundador e executivo, chairman do Doutor Consulta. Tomás, a gente aqui de orelhada, aqui, a gente imagina que você realmente criou um negócio completo, né? Um negócio, você é um empreendedor, você montou um negócio que, imagino eu, que vise lucro, mas que definitivamente transforma a sociedade, tem o tal do ESG que todo mundo fala hoje em dia, tem na sua essência, na veia, né? Então, obrigado por estar aqui com a gente, prazer falar com você. Queria que você começasse contando como é que surgiu o Doutor Consulta e no que você atirou quando bolou o Doutor Consulta. Legal, Teco. Queria agradecer a introdução do Walter, super gentil comigo. O Walter é um guerreiro aí, porque está no mercado financeiro há 20 anos, com toda a experiência que ele tem, os lugares que ele passou, só lugar de primeira. Teco, respondendo a tua pergunta, eu venho de uma família de médicos. Uhum. E o Brasil tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita oportunidade, a gente tem muito problema. E a ideia do Doutor Consulta era muito simples, né? A partir do momento que a gente identificou que no Brasil você tem uma espiral da morte, que as pessoas que precisam de saúde não conseguem, porque só 20% tem dinheiro para comprar plano. 80% depende do sistema público. O sistema público tem recursos limitados, então não consegue atender todo mundo. E essas pessoas, então, não conseguem ver um médico, ou evitam ir ao médico porque não tem recurso suficiente para pagar uma consulta privada, não querem se endividar, perdem a chance de prevenir a doença, no momento que ela é prevenível, diagnosticar rápido, é importante. Esperam, a doença evolui, a pessoa finalmente sofrendo, se endivida ou para finalmente ver um médico, né? Mas o problema já avançou, já perdeu a chance de tratar. Muitas vezes algumas pessoas morrem no meio do caminho e finalmente acabam doentes e sem dinheiro, né? Então, essa espiral perversa que a gente identificou e a gente achou que no início a gente poderia trazer as melhores práticas do setor privado e aplicar na área da saúde, que historicamente é uma área que não adotou de forma rápida novas possibilidades de se fazer as coisas através de tecnologia e utilização de dados. Então, a nossa ideia era muito simples e a gente era muito ignorante. A gente continua ignorante, mas cada dia a gente aprende um pouco.
Saúde é complexo. E a ideia era simples. Como é que a gente faz para quebrar essa espiral e oferecer acesso, diagnóstico rápido, experiência incrível e tratar e cuidar das pessoas e evitar que elas vão parar no hospital? Para a gente conseguir fazer isso, eu tenho que sair de um modelo reativo, onde as pessoas se sentem mal e vão ao médico, completamente desordenado, ir para um modelo proativo, coordenado, ordenado, onde quem precisa mais recebe mais atenção. Então, para você migrar para um modelo proativo, preventivo, você precisa saber o que vai acontecer com as pessoas no futuro. Você precisa saber o que você quer prevenir. Para enxergar as pessoas no futuro, você precisa rodar modelos matemáticos e tentar projetar o que vai acontecer com o indivíduo com base nos dados históricos de saúde dele, com base nos dados familiares, né? E utilizando outros bancos de dados, você consegue montar um modelo regressivo, entender, prever, tentar prever. Mas para você montar modelos matemáticos, você precisa de dados. E para conseguir dados, é dificílimo na área da saúde, porque no Brasil, 80% dos médicos estão em papel. Sim. Então, você não tem dados. Então, acho que o primeiro passo para a gente conseguir reverter essa espiral da morte, né, que tem 165 milhões de pessoas que estão nessa situação, desamparadas, sem proteção, você precisa ter dados, que é a gasolina básica. Para ter dados, como é que faz, se ninguém tem? Vamos ter que montar uma clínica, né? Então, a gente tinha a opção de ir para o online, para o digital. Naquela época já tinha algumas empresas fazendo isso, e a gente preferiu ir para a parte menos sexy, montar uma clínica, conectar os melhores médicos com quem realmente precisa e armazenar as informações. E a partir do momento, se a gente conseguisse ser bem sucedido nessa clínica, na comunidade de Heliópolis, a gente sabia que a gente tinha a chance de tentar expandir esse modelo para a Grande São Paulo. E sempre com um objetivo muito claro, né? Através dos dados, tentar se antecipar e entregar para as pessoas o que elas realmente precisam de uma forma muito, muito eficiente. Genial, né? Porque ele falando parece simples, e você já sabe que não é. E você já sabe que a ideia é brilhante, mas a execução deve ser muito mais desafiadora. Eu imagino que a tentativa e erro, e como você foi aprendendo, porque eu imagino que o começo de um learning curve, de um aprendizado para gerir um negócio desse é muito difícil, né? Não, tem que ser assim, Walter, senão não tem jeito, porque assim, a gente queria gerar impacto, né? Naquela época nem existia o termo impacto, mas a gente queria montar algo que pudesse ficar gigante e ajudar as pessoas num mercado gigante, com uma oportunidade econômica, mas que realmente mudasse a vida das pessoas, sabe? Se a gente, enfim, então, impacto social, replicabilidade, escalabilidade num mercado gigante para um problema gigante era o nosso objetivo. E para a gente conseguir chegar lá, sendo que a gente veio de um outro setor, a gente sabia que a gente precisaria testar muito, né? Então, a nossa mentalidade sempre foi do experimento científico. Então, a gente sabia que para esse negócio atingir os objetivos que a gente tinha e atender muita gente, a gente precisaria percorrer 6 etapas. Pegar um conceito, transformar em produto, produto em receita, receita em margem bruta EBITDA, EBITDA em rentabilidade do capital, né? Em cada uma dessas etapas, a gente tinha objetivos muito bem específicos e determinados. E a gente só passaria para a etapa seguinte a partir do momento que a gente chegasse a atingir esses objetivos. Então, na fase de produto, por exemplo, a gente tinha que ter um produto que fosse com alta satisfação para médico e paciente, por exemplo, né? A partir do momento que a gente atingiu esse indicador NPS alto, acima de 80, a gente falou, legal, agora a gente pode partir para a próxima etapa. Por exemplo, seria a etapa da receita. Qual foi o primeiro? Qual é o primeiro atendimento que vocês tinham? A gente abriu uma clínica, Teco, e trouxemos consulta com o clínico geral. Clínico geral. Clínico geral. E a partir daí, a partir de um processo iterativo que nunca mais acabou,
onde a gente tenta entender o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa. E isso, Teco, não é só do ponto de vista funcional, eu preciso ver um médico, mas do ponto de vista social e emocional. Então, a gente sempre tentou entender a pessoa, as pessoas, os pacientes, entregar além de um benefício funcional, para que a gente realmente conseguisse engajar e ter uma relação duradoura. Atendendo também, por exemplo, a pessoa ela precisa de um médico, mas emocionalmente, será que a gente consegue entregar dignidade, né, para estabelecer laços mais fortes? Então, entender. Em seguida, a gente tentou olhar para o que existia, entendendo o que as pessoas queriam, e a gente procurou desenvolver, pensar em algo, refazer um modelo de acesso, através da clínica e, aos poucos, trazendo tecnologia, à medida que a gente ia validando que a gente poderia resolver esses problemas das pessoas. Desenhar uma solução nova, né, e implantar, né, e testar. Então, esse processo de 4 etapas, entender, reimaginar, fazer o design, implantar e testar, ele acontece e ele aconteceu durante todo o tempo. E então, por isso que a gente conseguiu partir de um estado de ignorância total e a gente conseguiu atravessar essas 6 etapas ao longo dos anos, atendendo às necessidades das pessoas, porque se a gente não colocasse os pacientes e os médicos em primeiro lugar, a gente não chegaria onde a gente chegou hoje. Então, isso é muito simples. Deve ter sido... Bom, você deve ter histórias fantásticas, né? De você montar uma clínica física em Heliópolis, que vai dar um atendimento, enfim, que aquela comunidade nunca teve, provavelmente só teve ali, se bobear, cobrando um preço que talvez seja caro para alguns deles, mas é muito barato perto do que eles imaginavam que seria. Você deve ter tido um monte de coisas ali, né? Das pessoas talvez até não acreditarem que custava tão pouco, se é que a gente pode falar isso, o que vocês entregavam para eles no primeiro momento, porque talvez foi a primeira vez que muita gente deve ter sido ouvida ali por um médico, se bobear, né? Então, a gente procurou oferecer altíssima qualidade e precisão num custo muito baixo, mesmo que a gente não ganhasse dinheiro no início. E a gente encontrou muito preconceito, porque o custo médio de uma consulta médica em São Paulo é R$400 hoje. Poxa, se oferecer algo por 60, não é possível. Tem uma pegadinha, não tem qualidade, né? E quando você entrava... Desculpa, Walter. Dizer até porque se tiver o sujeito que cobra 400, e a gente sabe que os médicos medalhões em São Paulo já é acima de R$1.000 a consulta, tem algo errado, né? Quer dizer, se for bom a 40 ou 60, o que você está pagando, né? Naquele excedente, né? Pelo que você está pagando? Pois é, exatamente isso. E só que acho que a história ela reverte de um jeito diferente para nós, porque como a gente está começando e as pessoas acham que 400 é justo, né? A única explicação para uma pessoa entender como é que a gente consegue oferecer a R$60 é que não tem qualidade. Mas, no fundo, o que a gente fez foi criar um modelo extremamente pragmático e eliminar e dar um jeito de tirar tudo que é distração e poluição e espuma no caminho entre o acesso e um diagnóstico rápido e preciso e um tratamento. Então, você vem numa clínica do Doutor Consulta, por exemplo, a gente não tem lustre de cristal ou sofá de couro. Né? O ambiente ele é confortável, ele é agradável, mas a gente procurou investir no que é importante para reduzir custo sem sacrificar a qualidade, mas muito pelo contrário, aumentando a qualidade e a agilidade. Então, prontuário eletrônico, né? Software que a gente utiliza para rodar todas as decisões clínicas e armazenar os dados, feito por nós. Algoritmos e inteligência artificial, muito investimento feito dentro do prontuário eletrônico. Equipamentos médicos, os mesmos dos melhores hospitais, não só no Brasil, mas no mundo.
né? Então, a gente preferiu trazer esse pragmatismo, né? E a gente teve que aprender a se comunicar e quebrar os preconceitos, porque as pessoas que moravam na comunidade passavam na frente, falavam, não é possível, isso aqui ou é plano de saúde, eu não posso acessar, ou tem uma pegadinha, é muito bom para ser verdade. Até a gente descobrir que existia esse preconceito, as pessoas foram durante muito tempo enganadas, a gente quase fechou o Doutor Consulta. Sério? Então, quase fechamos. A gente ficou um ano praticamente atendendo 2, 3 pessoas por dia. E aí a gente descobriu que isso estava acontecendo por acaso, e a gente conseguiu atravessar essa parede, entre outras, mas porque as pessoas estão acostumadas a ser enganadas no Brasil, e quando aparece algo honesto, algo do bem, as pessoas acabam reagindo do mesmo jeito, porque não tem por que ser diferente do que já existe, né? Claro. Então, é uma dificuldade grande. Na hora que você capturou que tinha esse preconceito, o que você fez? Porque eu acho que isso aqui, eu sou um OPMer, por exemplo, fosse um caso lá em Harvard, o cara ia falar, bom, e aí, pessoal? O que o cara fez? Não tenho a menor ideia. Pô, na verdade, foi muita sorte, Walter, porque a gente estava com a clínica montada na comunidade e aí a gente teve uma reunião de conselho, onde o conselho falou, poxa, eu falei, pessoal, não adianta, né? A gente está com uma clínica absolutamente super bem montada, ela não tinha toda a estrutura e inteligência que a gente tem hoje, mas para a época, para o padrão da época, era absolutamente sensacional, uma equipe bem montada, com os enfermeiros e tudo mais. Gente, não vem, não sei o que acontece, vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa clínica numa ONG para continuar atendendo a comunidade e tentar trazer um patrocinador, alguma empresa que se importe com a causa, e assim a gente perpetua essa iniciativa dentro da comunidade. E aí a gente fez uma matéria num jornal e para poder chamar a atenção de alguma empresa que se interessasse em abraçar a clínica, né, e tocar dentro da comunidade de Heliópolis. Só que o que aconteceu? Ao invés de trazer uma empresa, ela trouxe pacientes. No mês seguinte, a demanda multiplicou por 5. Foi em junho de 2012. E aí toca a gente ralar, né, junto com os médicos e apertar os parafusos e tal, para que a gente conseguisse dar conta da demanda, atender as pessoas, e a partir daí a coisa funcionou, Walter. Então a gente descobriu que a gente tinha um problema de confiança e de conhecimento. Pouquíssima gente conhecia. E a partir daí a gente desenhou uma estratégia de comunicação para endereçar esses 2 pontos e a coisa avançou. Sensacional. Por sorte, né? Muita sorte. Mas sem sorte você não atravessa a rua, né? Agora, a sorte só ajuda quem fez a coisa direito, né? Quem está preparado para ter sorte. Tem gente que tem sorte e a sorte não consegue transformar, né? E eu fico aqui imaginando ao te ouvir, não tem como não ser. É um depoimento muito bacana, acho que o que você faz é emocionante, porque quando o sujeito não tem acesso a alguns serviços, e educação é muito importante, mas talvez saúde seja o mais sensível, você perde a cidadania, né? Você está largado no mundo, entra naquela fila do SUS. Eu sou carioca, estou aqui há 30 anos, mas isso tem no Brasil inteiro, mas de vez em quando você vê lá no Rio de Janeiro os corredores lotados e o pessoal morrendo no corredor sem ser atendido. Isso restaura uma dignidade, né? Isso tem um valor fabuloso para a sociedade. Pô, parabéns, muito bacana. Pirâmide Maslow, né? Saúde, sobreviver à necessidade básica. Depois você pensa em educação, habitação e por aí vai e tal. Mas por isso é um dos motivos da gente ter olhado para a saúde, né? Além de vir de uma família de médicos, entender como os médicos pensam, o que eles precisam, e ver meu pai ralar a vida inteira, sem conseguir evoluir muito economicamente, e do outro lado você vê que as pessoas estão desatendidas, né? Que não é possível, alguma coisa não fecha. Os médicos ralam pacas, né? Meu pai saía de casa às 6 da manhã, voltava meia-noite, todos os outros médicos, amigos e colegas dele também. Meu irmão é a mesma coisa, e de outro lado a população não tem acesso. Onde é que está havendo um desencontro, né? O que a gente pode fazer para aumentar a produtividade do médico e ampliar o acesso, preservando ou aumentando a qualidade?
né, para poder trazer não só atendimento médico, mas dignidade para as pessoas. Então, esse foi o nosso objetivo, né? E tanto que hoje a gente encara os médicos como usuários primários também, né, do nosso sistema. Então, o médico, ao invés de abrir uma clínica, gastar o dinheiro, se preocupar com a inteligência artificial, tecnologia, contabilidade, marketing e por aí vai, e progressão técnica, né, ou tá nas mãos de um consórcio financeiro onde ele é espremido, a gente procurou facilitar a vida do médico. Então, o médico ele se inscreve, ele passa por um processo seletivo ultra rigoroso, ele precisa ser recomendado. Grande parte desse processo hoje, a gente faz uma análise, enfim, de dados e ele é automatizado e, enfim, a gente tem alguns algoritmos para prever a performance do médico. A partir do momento que ele entra, ele abre as agendas dele, só isso. O resto a gente faz. E no dia do atendimento, seja virtual, por telemedicina, seja dentro de uma clínica, ele só comparece, né, ele tem o sistema pronto, toda a tecnologia e ferramentas prontas, todo o histórico do paciente, ele não precisa investir em escritório, decoração, ter secretária, nada. A gente faz tudo isso por ele e, além disso, a gente ainda facilita o trabalho dele porque ele tem, dentro do sistema, a gente tem mecanismos de decisão clínica para aumentar a produtividade do médico e a assertividade. Então, para ele é muito fácil. E médico feliz é igual a paciente feliz. Então, eu estou aqui falando dos médicos, porque a gente enxerga o médico como um usuário primário, mas sem o médico estar feliz, a gente não vai ter pacientes felizes e recebendo dignidade, né? Então é dificílimo, né? Acho que, não sei se foi o Teco ou o Walter tocar nesse ponto, mas a gente tem que ser bom, né? Não é bom, né? A gente tem que ser perfeito em muitas coisas. Não é só um aplicativo que faz onboarding, um agendamento ou uma telemedicina. A gente faz isso. Só que, além disso, eu tenho que ser bom em outras 15 coisas, né? Eu tenho que facilitar o pagamento, eu tenho que criar outros meios de pagamento para que a gente consiga ampliar acesso, porque muitas pessoas não conseguem pagar por vez, mas conseguem pagar por mês. Eu tenho que ser muito bom na parte clínica, né? A gente precisa ser preciso. Eu preciso ser muito bom em experiência dentro de um centro médico, né? O paciente vem e sai atendido, faz o exame em menos de 1 hora, em média. O paciente consegue agendar uma consulta para hoje mesmo ou para amanhã. Quer dizer, por trás de tudo isso, tem um nível de inteligência e investimento para que isso seja possível, né, e o médico continue feliz e com a agenda cheia, que é brutal. Então, a gente tem que ser bom em muita coisa. Por isso que saúde é uma área extremamente sensível e complexa, né, porque realmente é um jogo de longuíssimo prazo, mas assim, mais do que uma fintech ou de qualquer outro tipo de empresa, é onde a gente consegue realmente ver o impacto da aplicação de tecnologia e modelos de decisão matemáticos, um impacto muito maior do que em outros setores. Então, apesar de ser maior o tempo de maturação, você tem um impacto e uma fidelização brutal das pessoas, né? Então, isso é um dos motivos pelo qual a gente fica super motivado para estar na área da saúde, né? Tomás, tem um monte de perguntas aqui sobre os tempos de hoje, né? Mas só para matar o passado, obviamente vocês não são uma ONG, né? Claro que tem um impacto social que importa, mas vocês têm que coordenar ali um tripé, né? Vocês têm que oferecer um serviço que vocês oferecem para o paciente, para que ele fique feliz. Vocês têm que remunerar esse médico de alguma maneira, e o médico, ele é um cara que custa caro para ele se formar, né? Ele é um profissional, até pela especialidade que ele tem, pelo quanto ele estuda, ele tem que ser remunerado por isso. E vocês também têm que ter, de alguma maneira, lucro, nem que seja para poder replicar esse movimento, né? Então, tem um tripé ali que tem que se achar. A partir de que momento vocês encontraram esse equilíbrio de estar todo mundo satisfeito, um pouco de lucro, pagando o médico bem, oferecendo um serviço bom? A partir de que momento vocês conseguiram achar isso? E se desde o começo vocês estavam preocupados em já ter esse equilíbrio? Esse é um ponto ultra polêmico, né? As pessoas acham que se tem lucro não tem impacto, se tem impacto não tem lucro. A gente não acredita.
meio que é um mito, tá? Para nós. A gente provou o contrário. A gente sempre acreditou que o nosso objetivo primário é atender às necessidades dos pacientes e dos médicos. E em algum momento, trabalhando bem, atendendo bem essas pessoas, a gente ia crescer, fazendo um bom trabalho, isso ia se propagar, as pessoas iam voltar. Em algum momento, a gente ia dar um jeito de trazer o lucro. Por que o lucro é importante? Acho que lucro é visto por muitas pessoas como algo, uma ambição desmedida. Na verdade, a gente não enxerga o lucro dessa forma. O lucro é o que sobra. Como é que a gente tem um país, 200 milhões de pessoas, a gente quer atender 160 milhões, como que eu vou me propor a colocar a minha vida e de outras 3 mil pessoas diretamente, 10 mil indiretamente, em algo que vai sempre dependeria de doações ou de subsídios do governo? Num país como o nosso, onde tudo é muito volátil, você não consegue planejar a médio e longo prazo, como que eu ia ter eu nunca teria tranquilidade para poder depender de doações. Não existe dinheiro de doação e subsídio suficiente para poder financiar a expansão e a resolução de um problema social como esse que a gente está atacando em escala. Claro. Então, o papel do lucro para nós é trazer independência para a gente poder crescer, escalar a nossa solução na velocidade que a gente achar adequada e perenizar essa máquina de atendimento de problemas de saúde. Então, esse é o papel do lucro, né, para nós. Acho que o Walter... Eu acho que a gente tem, ainda no Brasil, talvez um pouco desconectado do que acontece, especialmente no mundo anglo-saxão, mas também na Europa, onde o conceito de impacto é muito mais desenvolvido, né? Que você ter qualquer negócio que depende da generosidade de outro, no momento que esse cara mudar de hobby, ou olha aqui, os grandes bancos ou corporações do Brasil, todos têm os seus institutos, e os seus institutos têm predileções. Se você ficar dependendo desse cara e amanhã ele corta a gasolina e resolve patrocinar um outro projeto, seu negócio morreu. E aí todas as pessoas que você está atendendo ficarão desatendidas, né? O lucro é fundamental para você saber que o negócio se perpetua. E é só através dessa perenização que você consegue ir ampliando a sua escala, ampliar a qualidade dos produtos, ir remunerando melhor os médicos que estão na tua rede. Se você vai remunerando melhor eles vão tendo vidas mais satisfatórias, vão chegar mais felizes no trabalho para atender melhor os pacientes. Eu acho que isso é algo que... eu sou um otimista, o Teco sempre brinca comigo, me chama de otimista, mas eu acho que o Brasil que eu cresci, Tom Jobim falava, né, que o maior crime que você pode fazer no Brasil é ter sucesso. Eu acho que o Brasil que eu cresci era muito mais agressivo e viesado, e acho que hoje as pessoas estão começando a olhar por um outro ângulo, né? Eu acho até o contrário, eu sou um pouco mais agressivo. Acho que não existe impacto social a longo prazo sem lucro, porque são histórias que vão morrer, né, na hora que a generosidade ou do próprio patrono ou dos doadores acabar, né? Pois é o círculo virtuoso, né, que você descreveu. E o engraçado é que lá fora, né, você estava falando da mentalidade anglo-saxã, lá fora, onde existe dinheiro de doação, muito dinheiro de doação, e o lucro é bem visto, as empresas, as health techs não conseguem ainda dar lucro, né? E aqui, onde é quase o oposto, a gente já consegue, a gente reinveste, né, todos os recursos que sobram em tecnologia e na área médica, sempre, mas é uma curiosidade. Então, Teco, então esse acho que é o papel né, acho que essa sobra ela tem um papel importante, que é perpetuar o nosso negócio e permitir que a gente tenha sobras, né, para passar por momentos difíceis. Então, por exemplo, Covid agora, né? Como foi o Covid quando as pessoas ficam doentes, mas ficam em casas? Como é que foi isso para vocês? Não, a gente, num primeiro momento, a primeira coisa que a gente fez
foi individualmente, por exemplo, o Tomás entender se o Tomás ia morrer ou não. O que está acontecendo com o mundo? Acho que todo mundo passou por isso. Demorou uns 5 dias para perceber que eu não ia morrer. Depois, mais uns 5 dias para entender como que eu poderia proteger minha família e olhar para a companhia, né? Então, foi como se eu estivesse descascando uma cebola. E o terceiro momento foi entender, ok, eu não vou morrer, consigo cuidar da minha família, proteger. Agora, vamos proteger as pessoas que estão no Doutor Consulta, os médicos e a companhia. E aí a gente desenhou um plano de sobrevivência onde a gente não teria receita durante anos e a companhia sobreviveria. E, ao mesmo tempo, a gente lançou a telemedicina, atendimento em casa, para o médico não precisar sair de casa, para as pessoas não precisarem sair de casa e, mesmo assim, continuarem interagindo, recebendo cuidados e tudo mais. E foi um sucesso. E a gente também lançou... Foi bem recebido por todos? Foi super bem recebido. E num quarto momento a gente lançou atendimento em casa, quando a gente passou por aquele momento de dúvidas onde a gente sabia que todos os equipamentos de proteção eram eficientes para prevenir contaminação e tudo mais, para poder atender as pessoas idosas e os crônicos, as pessoas que não podiam sair na rua. Então foi uma transformação de modelo de negócio brutal e que fez muito sentido para as pessoas, né, para os nossos pacientes, para os brasileiros, acho que no mundo todo. Mas logo que a gente passou por isso, logo em seguida, na semana seguinte, a demanda caiu num primeiro momento, né? Acho que parou, né? A sociedade parou durante 1, 2 semanas, mas logo em seguida ela voltou de uma forma muito rápida. E então foi esse o processo pelo qual eu passei e a companhia passou, né? Agora, se a gente não tivesse entrado nesse momento sem sobras, né, nosso negócio não existiria, provavelmente não existiria mais, né? A companhia não estaria mais atendendo as pessoas e esse modelo que é tão legal, tão eficiente, tão bom, né, amado pelas pessoas, não estaria funcionando mais. Então, graças a essa sobra, né, a lucro, a gente conseguiu também passar por esse momento e hoje a gente tem a oportunidade de replicar nosso negócio pelo Brasil inteiro. Então, a pergunta que eu ia te fazer é fazendo um paralelo aqui entre os nossos negócios, a tecnologia está transformando, né, não só os negócios, a sociedade como um todo, né? E a gente aqui no mercado financeiro sofre um impacto gigante, positivo da tecnologia. Olha todos os negócios que estão hoje... O Brasil está virando um hub aí, né, de fintechs, de empresas que são disruptivas, e também a gente, em função da pandemia, acelerou alguns hábitos de consumo que eu acho que amadureceriam ao longo do tempo, mas fazer compras online, fazer reuniões à distância, as pessoas foram obrigadas a lidar com isso, mas aí foram obrigadas a experimentar. Como a experiência, na maioria dos casos, foi boa, você começa você tem uma transformação mais rápida, né? Nem tudo foi ruim. Porém, acho que do teu lado, e essa é a minha pergunta, não só isso, mas a gente acompanha, especialmente no exterior, existem várias empresas usando a tecnologia para fazer diagnóstico à distância, né? Através da leitura da íris, através de uma série de coisas. Como isso vai transformar ou já está transformando o seu negócio? Como é que você olha para essa tendência aí de longo prazo? Você tem razão, tem muita tecnologia fazendo diagnóstico remoto. Hoje a gente tem isso no Doutor Consulta para imagem. O benefício é que geralmente o que acontece é quando você substitui o humano, você reduz o custo. Ponto. E você pode aumentar a precisão, a assertividade. Mas isso precisa ser feito com muita cautela, principalmente na área da saúde, né? Porque saúde não é só o componente físico, problema médico, mas tem um componente mental e emocional importante, né? Onde discutir com o paciente possíveis alternativas de tratamento, por exemplo, tranquilizar um paciente, trazer um pouco de dignidade, inteligência artificial não consegue fazer isso para as pessoas. Então, isso é um papel fundamental do médico. Explicar o que está acontecendo com a pessoa, explicar por que é importante
e como vai funcionar o programa de medicação, como vai funcionar um programa de retorno, o que provavelmente vai acontecer com essa pessoa, para que ela entenda e ela consiga engajar e desenvolver uma conexão com aquele indivíduo ou com o doutor consulta, para que ela confie e ela se sinta protegida. Tecnologia, inteligência artificial não faz isso. Então, o que eu tenho visto é que eu tenho visto modelos de inteligência automatizando pequenas tarefas ao longo do processo de decisão. E agora, todo mundo fala de tecnologia como se fosse a bala de prata, né? Tecnologia, na verdade, é só uma forma, talvez mais eficiente de se fazer um trabalho. Uhum. Mas o problema é que se você fica... Falar um negócio aqui pode parecer contraditório, mas se você fica dependente muito de tecnologia, e se a tecnologia muda, boa, você morre. Uhum. Então, no fundo, o que importa não é a tecnologia, o que importa é entender o que realmente as pessoas querem, né, do ponto de vista funcional, social e emocional, e utilizar a tecnologia para entregar isso, fazer esse trabalho para essas pessoas de uma forma mais eficiente, e no nosso caso, isso significa um menor custo para ampliar o acesso, né, porque saúde está encarecendo, e o nosso objetivo é oferecer saúde excelente para qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, isso implica que a gente tem que ser mais eficiente do que todo mundo, né? Porque eu estou atendendo a base da pirâmide. E se eu não for absolutamente eficiente, eu não vou conseguir destravar esse contingente, né, populacional colossal, né, que precisa de saúde e não tem. Então, tecnologia para nós é um mindset. É o mindset de você experimentar, de você ter sempre o foco no usuário, entender o que o usuário precisa e, eventualmente, usar a tecnologia para fazer algum pedaço da jornada de uma forma muito mais eficiente, muito mais assertiva e reduzir custo. Então, tecnologia é secundário. Tecnologia, para nós, é um meio para se entregar mais valor para as pessoas. No fundo, o nosso foco total é entregar valor e engajar com as pessoas que utilizam o Doutor Consulta. E a gente faz muito disso através de tecnologia, porque é uma ferramenta fantástica para aumentar a produtividade do médico e empoderar as pessoas com informação e fazer as coisas de uma forma mais ágil e precisa. Um pouco da nossa visão. Ao redor em alguns lugares do mundo, né, a gente tem visto aí, acho difícil falar que a pandemia acabou, passou, acabará ou passará, mas em alguns lugares do mundo as coisas estão mais ou menos como eram, né? Assim, a gente está vendo, por exemplo, a Eurocopa, tem gente no estádio, o estádio não está lotado, mas tem gente. Broadway reabrindo nos Estados Unidos, Israel, as pessoas não precisam mais usar máscaras em ambientes abertos. Em Budapeste, em Budapeste, no jogo da Hungria com a Alemanha, está lotado, sem máscara. O Wimbledon também começou agora o torneio de tênis com 50% de ocupação e sem máscara. Sim, então, de alguma maneira, as coisas parecem que caminham para onde estávamos. Aqui no Brasil, acho que não vai ser diferente. Não sei se você concorda com isso, mas em algum momento aqui desse segundo semestre, isso vai acontecer aqui. Como é que você imagina que vai ser o pós-Covid para vocês, né? Porque tem uma situação de como as pessoas... A gente tem um desemprego altíssimo no Brasil hoje, renda caiu brutalmente nesses últimos tempos, o que acho que gera um paradoxo, né? Porque imagino eu que aumente o seu público, mas eu também não sei se as pessoas querem gastar dinheiro com isso, porque tentam segurar o máximo que tem dinheiro. Como é que você imagina que vai ser esse pós-pandemia para vocês aí? Eu acho que, infelizmente, para a população, o pós-pandemia para nós tende a ser muito bom. Tá. Por que tende a ser bom? Porque a gente quer atender as pessoas que não têm plano. Uhum. A gente quer ampliar o acesso à saúde privada de 20% da população atual que tem condição de ter plano de saúde ou recebe através de uma empresa, para quem sabe 25%, 30%, 35%, 40%, 50%. Uhum. O problema é que essas pessoas, né, que a gente procura atender, essas famílias, elas dependem do sistema público.
E o sistema público tem dois problemas. Um, não tem recurso suficiente, já não tinha, e agora não vai ter, muito menos agora. Aliás, vai ter menos recurso, né? Houve redução orçamentária e tudo mais. O segundo problema, demanda. A demanda está explodindo, não só por conta do Covid, aquelas pessoas que não conseguiram continuar seus tratamentos, doentes crônicos e tudo mais, então a gente vai ter a terceira, quarta onda, né? Mas também por envelhecimento populacional. À medida que a população envelhece, as pessoas procuram mais o médico, então um indivíduo de 65 ou mais vai em média ao médico 8 vezes por ano, um indivíduo de 25 vai em média uma vez por ano, se vai. Então você não só tem um aumento de quantidade, mas cada visita ela é mais complexa. Os problemas são mais complexos, então elas são mais caras. Então você tem dois componentes que aumentam a demanda, quantidade e preço, né? Custo. Então, de um lado, você tem uma demanda crescente, um tsunami gigante vindo. Do outro lado, você tem um sistema público que hoje é responsável por 80% da população e não tem dinheiro, já não tinha e não vai ter. Então, o gap de acesso ele vai aumentar brutalmente. E a segunda alternativa que as pessoas têm, fora o sistema público, é plano de saúde. Mas como os planos estão cada vez mais caros e exclusivos, o preço dos planos de saúde tem aumentado mais do que a renda média da população nos últimos anos, você não tem outra alternativa, a não ser um doutor consulta, né? E então, assim, o que pode parecer também, por isso que tudo que a gente faz, né, é para ajudar as pessoas a ampliar acesso, aumentar a qualidade. Então, pessoas não conseguem pagar 60, 70, 80, 100 reais numa consulta médica, talvez consigam pagar 20 reais por mês e quando precisarem fazer uma consulta conosco, um desconto muito grande, um pequeno pagamento. Então, é um programa que a gente tem de subscrição, que a gente lançou em parceria com uma empresa. Então, eu acho que isso vai ajudar muito. Então, esse movimento, né, das pessoas ficarem desempregadas, perderem os seus planos de saúde, ele é benéfico para nós. Eu acho que a gente vai poder ajudar muito as pessoas que ficarem desempregadas, né, ponto que você estava tocando, Teco, e a gente vai conseguir ajudar muito as pessoas que não conseguirem atendimento no sistema público. Então, ainda bem que existe algo como a gente, né? Você, como ligado à área médica, você concorda com a teoria de que em algum momento do segundo semestre a gente, de alguma maneira, vira essa página aqui no Brasil, ou estava sendo muito otimista? Eu sou que nem você, Teco, eu sou otimista, mas com o pé no chão, tá? E acho que senão também não seria empreendedor. Mas eu acho que o que precisa acontecer são duas coisas, vacinação e rápido. Se a gente só vacinar e devagar, você tem a ameaça das variantes. Então, a gente precisa vacinar e rápido, né, para que você neutralize o efeito das variantes. Parece que as vacinas atuais dão conta das variantes. Então, tem vários estudos saindo, inclusive quem já pegou o vírus, contraiu o vírus diretamente, uma combinação de vírus com vacina produz uma imunidade super importante e tal. Então, acho que a gente está super bem encaminhado, mas precisa acontecer de forma rápida e não só no país, né? Não adianta a gente cuidar só do nosso umbigo. A gente precisa cuidar do nosso entorno. Então, não adianta o Tomás estar bem se o meu entorno não está bem. A minha família, meus amigos, minha comunidade, a minha cidade. O que eu posso fazer para melhorar o meu entorno? E os países mais envolvidos, acho que perceberam isso. Não adianta só cuidar, né, do seu umbigo, eles precisam olhar para o mundo. Então, para nossa sorte, a gente tem países que têm sobras, né, que têm lucro e que conseguem bancar programas de vacinação nos países que mais precisam, os países do continente africano e por aí vai. O Brasil já não tem essa possibilidade. Como a gente não tem sobra, mal dá para nós o que a gente tem de orçamento, a gente não consegue ajudar os outros países. Então, a gente precisa de ajuda externa. Então, segundo semestre, vai depender muito desses estudos que estão saindo agora, Teco, se a gente vai conseguir, se as vacinas existentes, se o ritmo de vacinação é suficiente para conter o avanço dessas variantes. A variante Delta parece que é a mais contagiosa, entendeu? Mas eu estou otimista, tá? Eu acho que o brasileiro reage bem quando a coisa aperta. Infelizmente, a maioria dos casos, a gente deixa a coisa pegar fogo para poder reagir.
Vocês estão basicamente... Vocês estão só em São Paulo ou predominantemente em São Paulo? Predominantemente São Paulo, a gente tem a presença no Rio de Janeiro e em BH, uma unidade. E Brasil inteiro, né, com todo o atendimento virtual. Uhum. Mas a ideia é montar clínicas físicas no restante do país? Tem a ideia de captar recurso ou de investidores ou através do mercado, de talvez, não potencializar, mas apressar esse movimento de expansão? O nosso modelo, quer dizer, tem muita discussão a gente é muito, a natureza humana é muito A ou B, um ou dois, né? Na verdade, o modelo que se provou para nós e que está se provando no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é o modelo híbrido, onde você tem atendimento presencial, virtual, em casa. O atendimento virtual, a telemedicina tem um papel importante, mas ela é um facilitador, é uma ferramenta de triagem muito importante. Mas para você acompanhar, neutralizar os custos de saúde, conseguir resolver o problema, controlar o indivíduo, manter ele saudável, telemedicina só não é suficiente. Seria 5% de todo o ecossistema necessário para garantir acesso qualificado para as pessoas e resolver realmente os problemas e controlar custo de saúde, que é algo que a gente está fazendo muito bem. Então, precisa ter unidade física para fazer os exames, os processos, para garantir uma continuidade da telemedicina, por exemplo. O atendimento em casa é importante também para dar uma continuidade e garantir que dentro desse ecossistema você tenha uma unidade de dados, que você tenha dados e você tenha uma visão 360 das pessoas, porque eu não consigo prever tendo uma visão parcial da saúde de um indivíduo. Eu preciso ter os exames, as imagens, os dados e as informações que o paciente coloca no sistema, as informações e avaliação do médico, as interpretações de todo o sistema de decisão clínica que a gente tem, tudo isso combinado permite que a gente consiga atuar. Então, nesse modelo que a gente acredita, né, no modelo híbrido, é um modelo que deu certo para nós, que está dando muito certo para as pessoas, para os médicos, e é um modelo que provavelmente a gente vai expandir pelo Brasil. Interessante que tem um paralelo aqui com as empresas de e-commerce, muito interessante, porque são os modelos omnichannel que estão se mostrando os modelos vencedores. Você vê que mesmo a Amazon, que começou puramente digital, com entrega, está buscando ter a sua presença física, e você vê aqui no Brasil o Magazine Luiza, por exemplo, que tem um centro de distribuição muito bem montados, com as lojas e com o e-commerce muito bem feito, sai muito na frente, né? É uma combinação, né? Como você falou, não pode ser binário, né? Tem que olhar para o negócio de uma maneira mais holística, né? É isso aí. Eu concordo, Walter. Através do meio físico, você consegue estabelecer uma conexão emocional, você consegue gerar engajamento, presença, divulgar, gerar conhecimento. Na área da saúde, é importante para que você tenha uma continuidade, né, do tratamento, para que você consiga garantir que a pessoa que recebeu uma solicitação de exame, ela consiga fazer aquele exame dentro do mesmo ecossistema, para que a gente utilize os dados e reverta de volta para ela, reduza a necessidade de exames futuros. Então, e por isso que é tão complexo, né? A gente tem que ser absolutamente incrível na parte online, mobile. A gente precisa ser absolutamente incrível na parte offline, né, física. E é um negócio altamente complexo e sensível, né, porque no fundo a gente está lidando com a vida das pessoas. Então, é o que também faz ser super bacana estar nesse setor, né? Ô, Tomás, Walter, vai pensando aí na última pergunta. Antes de eu passar a bola para você, vou falar uma coisa, viu? Você pode até anotar o nome do Walter depois, que ele é o cara certo. Mas olha só, o negócio de vocês, ele é super escalável, né? Ele é escalável, ele é replicável, você pode mudar para áreas correlacionadas com a sua. Ele ataca um problema que todo mundo tem, um problema gigante no Brasil. Você está falando de 160 milhões de pessoas. Eu imagino que deva ter as pessoas devem gostar demais da empresa, porque, obviamente, tem suas necessidades muito bem atendidas por um preço que elas normalmente não imaginam
acho que deve ter até uma relação de gratidão com a empresa, em muitos casos ali. Cara, com o mercado líquido do jeito que está, as pessoas procurando projeto, procurando coisas assim, isso para mim, assim, era um IPO na bolsa mole, viu, Walter? Você devia organizar isso aí e salvar a saúde do país. Eu não sei se você concorda, também não sei se vocês querem, mas se vocês quiserem, o Walter agiliza para você. Eu posso ser um facilitador, né? Eu não sou banco, não emito ação e faria um troço desse pro bono. Sendo bem honesto. Mas eu acho que sim, sem dúvida. Primeiro, nós estamos num momento de recursos abundantes. Uhum. Esse governo tem tudo de ruim. Eu estou acostumado a falar isso aqui, falamos isso na nossa live ontem, né, Teco? Esse governo pode ter tudo de ruim, o cara é mal educado, mas a agenda econômica do governo é espetacular. E você está reduzindo o tamanho do governo. É muito do que você... A gente fez uma interrupção aqui, né? É muito do que você estava falando aí, de onde o Estado não chega, né? Porque o cidadão se sente não cidadão. E é muito duro, muito frio você ser abandonado, ainda mais na saúde, né? Então, o que esse governo está fazendo, e aí tem a ver com tudo que a gente falou, desde por que impacto tem que ter lucro no começo, o que esse governo está fazendo de bondade, as pessoas têm dificuldade de enxergar, que é reduzir o tamanho do próprio governo. É um monstro, o Leviatã está sendo tirado da sala. E aí está sobrando recurso. E esse recurso está chegando na mão do empresário barato. Porque com juro de 15%, 20% ao ano, não dá. Né? Então, agora você tem gente emitindo bonds aqui, lá fora, emitindo debêntures aqui, fazendo IPOs, fusões e aquisições, com financiamento fácil. Então, você tem um projeto maravilhoso, com um impacto incrível na vida das pessoas, com capacidade de expandir, que é altamente escalável. É só querer, né, na verdade. É isso. É tão bom que não precisa nem dar lucro, né, Walter? Não precisa, no caso dele dá, né? Mas nem precisaria hoje em dia. Como tudo aqui vai ser cortado, o que você está vendo de deal, de coisas aí que não fazem o menor sentido, são várias, inclusive, nos Estados Unidos hoje, você pega uma Tesla, um Netflix, até hoje o cara não deu lucro, né? E aqui no Brasil, C6 acabou de ser... eu estava olhando para essa história toda aí e até agora, beleza, a Stone comprou um pedaço do Banco Inter. Como italiano, não é que me frega. Na hora que entra um JP Morgan na parada, um cara que tem 55 milhões de clientes de varejo e que na crise de 2008, esse Jamie Dimon, que eu conheço pessoalmente, é um monstro. O cara engoliu a Goldman Sachs, engoliu o Morgan Stanley, engoliu todo mundo. JP Morgan só cresceu de lá para cá. Na hora que o cara entra no Brasil e entra de uma plataforma que é muito menos regulada que um bancão, aí você começa a falar, uau, it's for real, né? O negócio está... a coisa mudou. Então, assim, tem dinheiro, tem investidor e eu acho que você tem um puta projeto. É isso. A gente poderia até fazer uma parceria com o governo, você tangenciou esse ponto, né? Para que o governo precisa abrir hospital e clínica? Por que não pode fazer parceria com o setor privado, assim como faz na área da educação, por exemplo? A gente pode levar toda essa eficiência. E tem outras empresas de saúde muito eficientes aqui no Brasil, né? A gente poderia transbordar isso para o sistema público, mas, por enquanto, isso não acontece. Agora, isso seria um canal de expansão, escalabilidade para as outras pessoas no Brasil, sensacional, né? Vamos ver se um dia isso pode acontecer de uma forma... Mas se tem um maluco no governo que o cara espoleta, né, de temperamento, mas se tem um maluco no governo que é capaz de abraçar uma causa dessa, é o Paulo Guedes, que é um liberal. Então, talvez aí tenha uma oportunidade também de fazer uma conversa, porque o seu sucesso, né, reduz a necessidade do gasto público. Ainda tem isso, quer dizer, tem um efeito colateral alavancado, que é deixar o governo gastar o dinheiro em outras coisas. Isso. Quer dizer, todo o investimento em infraestrutura a gente já faz, eles economizam desse lado. O atendimento, você tem uma série de benefícios por reduzir a fila,
e crescendo a gente paga mais imposto, então você gera um círculo virtuoso aí sensacional. Aliás, a gente estudou na mesma escola, Paulo Guedes. Ah, é? Então, mas eu não conheço ele pessoalmente. Não, eu acho que evidentemente, que se for um programa voltado só para você, a imprensa vai... Tudo que o Bolsonaro faz, né, o pessoal joga pedra, depois vê se ele fez direito ou fez mal. Várias coisas ele faz mal. Mas se fizer só voltado para uma empresa, vai ser atacado. Se for uma coisa voltada para um bem público maior, é bem abraçado. E aí você pode ter entre aspas, bolsa doutor consulta, porque se o cara dá R$40 para o cidadão, ou dá R$20 dos 60 para o cidadão fazer a consulta, e com isso ele não precisa investir em novos hospitais, novos leitos, você reduz o gasto público drasticamente. Fora todo investimento em tecnologia e critérios de decisão clínica, modelos matemáticos, já foi feito, não só por nós, tem outras empresas de saúde ótimas aqui no Brasil. Então, não é isso, Tomás, desculpa entrar, não é meu meio, não é fácil ver. É que você está em cima, você vai cobrar se o médico está atendendo o cara direito, não tem aquele cara lá que está encostado que mandou o outro preencher o ponto, não foi. Quando chega um cara, fala, deixa ele lá, estou aqui no banheiro, não enche o saco, deixa o cara 1 hora lá esperando na fila. Isso tudo leva a desperdício de dinheiro público, de tempo, a insatisfação do consumidor, e daí vai, né? De novo, né? Tudo que o governo mexe gera uma enorme ineficiência. Não necessariamente porque é governo, porque a gente também tem, e aí a gente não pode falar muito, mas a gente tem uma aristocracia, né, de burocratas, né, que reagem a qualquer tentativa de mudança, né? Essa turma reage vorazmente, né? E a gente não tem nenhum incentivo dentro da estrutura pública para dar bom atendimento, para o cara ser eficiente. Não tem medição, não tem bônus, não tem punição. O cara sai e vai embora com o último salário dos últimos 2 anos. Então, assim, é tudo errado, né? E assim, não quero alongar a discussão, mas um bom exemplo de onde isso está sendo implementado muito bem é nos Estados Unidos, onde o governo toma risco, repassa para o setor privado através dos programas Medicare e o Medicaid, estão sendo eficientes, né, faz parceria com empresas privadas que... O Obama foi bom pra cacete, né? E o Trump desceu da porrada nele, é impressionante, né? Mas ainda bem que o Biden chegou agora para dar continuidade, né? Até no sistema carcerário eles estão fazendo isso, né? Também você deve acompanhar certamente na Dinamarca, mais do que na Suécia, na Dinamarca, a experiência de joint venture do setor público com o privado em saúde, educação e sistema carcerário é excepcional, né? Bom, vamos torcer para que as coisas melhorem aqui e se isso fosse algo possível, com certeza acho que a gente poderia agregar muito, né? Mas acho que isso aqui precisa de um cara mais inteligente, bem mais inteligente que eu, porque aí é setor público, etc. Chegar no mercado de capitais com um plano de expansão e levantar dinheiro para esse plano, sem abrir controle de nada, a empresa sua, igualzinha, tudo certo. Vou levantar dinheiro para fazer isso, entregar para essas pessoas, dando lucro. Hoje o dinheiro é farto. Isso é fácil. Isso. Essa parte eu respondo, a outra eu não tenho capacidade. Precisaria chamar mais gente inteligente, né? Bom, mas também, Walter, em 1 hora de conversa já lançamos o IPO do Doutor Consulta, já não podemos dizer que foi em vão isso tudo aqui, pô. A gente entrou para a história, de repente, aqui. É isso aí. Tomás, olha só, já está dando 1 hora, pô, vou te agradecer. Pô, primeiro, parabéns, né, pelo projeto, pelo empenho, pela coragem de empreender. Para empreender no Brasil, você tem que ser corajoso, um pouco louco também. Parabéns. Tomara que tenha vida longa o Doutor Consulta, tomara que tenha em 5.000 municípios. Boa sorte aí, né, Walter? Foi um prazer conversar e conhecer melhor a história. Eu só ia agradecer vocês. Foi muito legal o bate-papo. Gostei de conhecer vocês. Muito bom. Prazer foi nosso. Uma honra ter aqui você como convidado. Acho que a gente está num momento hoje, inclusive no mercado de capitais, né, de uma consciência mais elevada, né? A gente está vendo aí, a gente tem até uma carta mensal nova esse mês, chamada Palavra do Gestor,
que a gente não tem obrigação de lançar mensalmente. A gente tem aquela carta que é o relatório de desempenho dos fundos e fala de cenário macroeconômico, mas esse mês a gente começou com uma palavra do gestor que tem sempre assuntos mais estruturais, né? Quando a gente tem um insight, alguma coisa que a gente quer dividir com os nossos parceiros, e nesse mês o nome da carta é Avatar. Então a gente está falando de um mundo que exige responsabilidade social, sustentabilidade, responsabilidade ambiental, governança, e isso é interessante porque vai levar para um mundo muito melhor, mas no meio do caminho tem uma dicotomia aí, Tomás, isso impõe um aumento de custos muito grande. Você reduz, por exemplo, áreas que podem ser exploradas no campo da mineração. Você veja na Austrália, a BHP e Rio Tinto tendo muita restrição de entrar em terras aborígenes, a menos que façam imensos investimentos em saneamento, educação, infraestrutura. Aqui no Brasil, a Vale teve um aprendizado grande, né, com Brumadinho, Mariana. O processo agora seco é muito mais seguro, mas requer muito mais investimento. A Petrobras, do ponto de vista de governança, também teve aí uma ação de investidores nos Estados Unidos e no Brasil que custou caríssimo. Então, a gente vai ter um mundo muito melhor, mas também traz um choque de custos, né? Inclusive a tecnologia que te permite traçar de onde vem matéria-prima, para você saber se tinha diversidade, se é a matéria-prima de algum lugar que que esses princípios foram respeitados. No teu caso, é um impacto direto, com redução imediata de custo, atendimento a uma população que se sente abandonada pelo Estado. Quer dizer, eu vejo aí um impacto 360. É muito bacana ver o teu exemplo, acho que é uma inspiração para todos nós. E conte conosco, com a ZQuest, para o que precisar. Teco Medina já lançou aqui, num caminho que a gente tomou antes da nossa live, a ideia do IPO do Doutor Consulta, e eu sou entusiasta. Estaremos lá na fila de subscrição. A gente tem que trabalhar muito ainda para chegar lá. Mas obrigado, Walter, pela confiança. E esse ponto que você trouxe de ESG, na verdade, isso é uma forma de você privatizar um pouco o papel do governo, jogando isso na mão da iniciativa privada, e não seria nada mais justo do que ter uma forma de compensação em impostos, né, por você fazer um pouco do papel do governo, mas acho que isso aí é assunto para outro papo aí. Sem dúvida. Cada cidadão que você atinge, você reduz a necessidade de investimento público em estrutura. E eu tenho certeza que com um empresário como você monitorando o serviço, a tecnologia, os médicos, você vai entregar um produto muito melhor para o consumidor final, que é um ser humano, né? E que está precisando ser atendido. Obrigado, Walter. Obrigado, Tomás. Esse foi o PodQuest temporada 2021. E em breve teremos outros. Fique esperto, fique atento, que vem mais pela frente. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigado. Foi um prazer.